Bem-vindos ao primeiro Pod Biocast Baraúna, sem nome ainda, mas que quando ele for ao ar vai estar uma vinheta bonitona, batizado já. E hoje, para abrir os trabalhos desse podcast, ninguém mais importante do que o nosso fundador, o Roberto Malempense. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Gustavo? E como eu sempre digo aqui, ninguém melhor que a própria pessoa, o nosso próprio convidado, para falar a sua história, a sua trajetória, como que a gente chegou até aqui no dia de hoje, as suas credenciais, né? Acho que todo mundo sabe que o Robertinho da Baraúna é agrônomo, mas o Robertinho o Robertinho agrônomo é muito distante do Robertinho da Baraúna de 2025. Então, conta pra gente como é que você vai fazer agronomia, por quê, que é uma história peculiar, e depois como é que vem a Baraúna nesse cenário. Sim, quando eu estava terminando o terceiro colegial, eu tinha, assim, três pontos. Minha mãe queria que eu fosse médico, aí eu prestei medicina. Eu tive um professor que falava que eu tinha que ser professor de história, eu prestei história na USP. E eu queria ficar mais no chão e acabei prestando agronomia em Jaboticabal, preenchi errado e coloquei Ilha Solteira e fui para Ilha Solteira. Isso foi em 1982. Então, em 1983, eu entrei na faculdade, eu sou a segunda turma de agronomia de Ilha Solteira. E de lá para cá foi só correria. Ainda na faculdade eu peguei um estágio, desse estágio eu fui contratado, eu fui abrir fazenda no norte do Goiás, na época era centro de Goiás, né? Aí dividiu o Tocantins, quando abriu Palmas, o Tocantins, eu estava lá, fui fazenda no Pará e eu fiquei por lá 3 anos. Aí eu voltei para o estado de São Paulo, fui trabalhar numa multinacional, que hoje deve ser Arista, mas na época chamava-se Rô. Fiquei mais 3 anos na Rô e depois eu fui ajudar a fundar uma cooperativa, no caso a cooperativa Uniceres. Fiquei mais 3 anos na Uniceres, 3 anos e meio, e aí eu resolvi empreender, ser o meu patrão e abri a Baraúna. Comecei a abrir ela em 1994, mas ela efetivamente foi aberta em 1995. Setembro de 1995. Setembro de E por 95. que chamou Baraúna? Bom, a Baraúna é um caso peculiar. Como dizia o presidente da Fiat, da Ferrari, fazer carro é fácil, difícil é colocar nome. Então, quando eu fui abrir a empresa, eu não tinha ideia de que nome colocar. E nas andanças para instalar a Baraúna, nós íamos instalar a Baraúna na Rua Baraúnas, aqui de Catanduva. Catanduva tem uma rua chamada Rua Baraúnas. Ia ser lá a Baraúna. Só que, nesse meio tempo, aconteceu que a Baraúna acabou sendo fundada e montada na Rua Brasil. Mas ficou com o nome de Baraúna, por isso, que é uma árvore de madeira dura, persistente. Então, aí nós colocamos Baraúna. Foi essa a trajetória até chegar a Baraúna. Depois da Baraúna, eu comecei, na época, comercializando defensivo agrícola, agrotóxico, você pensa o nome que você quiser. Mas quando foi em 2000, eu fiquei meio cansado, eu falei, vou dar uma mudada. Foi quando eu fui para o IBD, Instituto Biodinâmica. Eu fiz o curso de Agricultura Biodinâmica. Nesse curso eu tive assim, grandes professores, uma delas foi a doutora Ana Primavesi. Eu tive a oportunidade de ficar 2 semanas com a doutora Ana, internado lá na Casa Somé, lá em Botucatu. E depois disso, depois dessa, vamos dizer assim, que essa pós-graduação de agricultura biodinâmica, mas eu pensava mais uma questão de sustentabilidade já naquela época. Eu queria uma agricultura que tivesse mais apelo mesmo, mais sustentação. E depois disso eu fiz mais uma pós-graduação aí na Unesp de novo, na parte de entomologia. Para quem também não sabe, eu tenho uma partezinha escrita de um livro de Azadirachta indica, o NIM. Então eu trabalhei com o NIM, então nós fizemos um trabalho com controle de insetos com o NIM, o óleo de NIM. Isso já se faz assim, seus 20 e tantos anos também. E a compostagem, como é que apareceu isso? Compostagem, como é que apareceu? Como eu falei, em 2000, eu cansei de mexer com agrotóxicos, né, o defensivos, e falei, deu um basta. Bom, eu tive algumas desilusões com empresas multinacionais, falei,
cara, eu vou mudar. Nisso que eu vou mudar, eu entrei em contato com um compadre meu, um agrônomo que era da usina, que eles tinham um problema lá que eles não sabiam o que fazer com torta de filtro. E eu comecei a pegar a torta de filtro da usina e assumi toda a torta de filtro da usina e começamos a trabalhar com compostagem, levar até mesmo em natura para algumas proprietários. Começamos com laranja. Laranja começou a responder muito bem com a agricultura, com a parte orgânica, né? E com grandes resultados. E começamos a trabalhar com laranja. A partir daí eu não voltei mais para o agrotóxico. Eu segui com a Baraúna nessa parte de compostos orgânicos. Em 2004 eu abri uma fábrica de fertilizante organomineral. Acho que foi uma das primeiras fábricas de organomineral peletizado. E depois, por causa de uma fatalidade, nós interrompemos a fábrica e eu deixei de mexer com a fábrica e fiquei só com a parte mesmo de tecnologia, desenvolvendo, buscando realmente melhorar a questão da compostagem. Ótimo, muito bom. E o que foi, assim, acho que tem muito um apelo de tinha uma oportunidade lá dentro, né? Assim, pô, ninguém sabia o que fazer com aquilo. Como é que você olhava isso nesse momento? Que eu acho uma visão que amadureceu, né? Como o valor que a gente dá, que o mercado dá para compostagem hoje, especialmente no setor de sucro energético, nas usinas, porque se sabe muito bem quanto se economiza, mas na época era outra. Quanto que era a influência olhando em retrospectiva, né? Quanto era a influência do curso no IBD e quanto eu acho que já era o cheiro de um bom empreendimento? Ali juntou os dois, porque nessa época, que eu tô na 2001, 2002, o pessoal via a torta de filtro ou a cinza como um empecilho, era um lixo. Então muitas usinas tinham os buracão, eles chamavam de buracão. Então tinha nome esses buracão, buracão do Bernardo, ou então nome de estádio de futebol. Então tinha o Maracanã, tinha o Morumbi, e onde o pessoal enterrava isso lá. E a gente via aquilo assim com dor no coração. Eu tive algumas usinas que me davam a torta, ó, limpa lá para mim. E nesse caso tinha uma pessoa que eu gosto muito dela, era um diretor da Luiz Dreyfus. Ele falava, Roberto, isso aqui é uma maravilha. Então, muita mesmo, pomares da Luiz Dreyfus foram plantadas com o composto que a gente mandou para ele, porque era o Fábio de Giorgio, que na época era diretor lá. Você pegava o composto da usina, levava para um pátio, compostava para plantar laranja. Para plantar laranja. Aí o pessoal, a gente fazia uma compostagem bem leve, né? E ia para plantar laranja, para fazer base de plantio de laranja. Então, levava produto para Pongaí, levava produto para Pedregulho. Cidades aqui na região de Catanduva. Até um pouco longe, né? Se você pensar que Pedregulho é próximo a Franca. Já seus 200 quilômetros. Até um pouco mais. Mas justificava, porque teoricamente essa torta que chegava pra gente, chegava num custo baixo. Então justificava pagar o transporte e mandar para esses lugares. Então, aqui na região, muitos produtores de laranja usaram, né? Aqui na região de Catanduva, Monte Azul Paulista, Olímpia. A gente teve um trabalho assim de disseminação desse produto e com os resultados muito, muito bom mesmo em laranja nessa época. Era uma coisa bem básica mesmo, a secar bem rapidão e mandar para o pessoal, porque existia uma demanda e era uma urgência, né? Não dá, olhando assim em retrospectiva, não dá um aperto no coração de ter fechado a fábrica? Até dá. Se for para pensar, hoje eu estou vendo fábricas sendo abertas na mesma linha que a gente fechou. Então, vamos dizer assim, eu brinco muito, né, que o pessoal me chamava que eu era louco. Ah, Robertinho, você tá ficando louco. E quando eu trouxe um pessoal da Colômbia para trazer a gente aqui, para fazer nossas assessorias aqui de desenvolvimento, nós trouxemos a doutora Ruth, que era uma sumidade na Colômbia, né, ela se aposentou, trouxemos o filho dela, o Germo, para trabalhar com a gente aqui nesse desenvolvimento de tecnologia de compostagem. Então o pessoal falava que eu era louco, aí falava assim, você foi na Colômbia, o que você trouxe? Você trouxe pó? Não era pó, né? Era outra coisa, então teve muito disso. E aí, de repente, a loucura virou Vanguardismo. Isso é muito vanguarda pra gente. E depois
Hoje, né? Tá, Depois, hoje tá na hoje moda. tá na moda. Hoje tá na moda, mas eu até brinco, tem um gerente de usina que eu fui lá, apresentei um projeto e falei, puta, Robertinho, você é louco, isso não funciona, isso é loucura, isso é loucura. Aí passaram-se os anos, alguns anos, esse gerente me ligou, Robertinho, vem aqui para conversar comigo, a gente tá pensando aqui. Aí a primeira coisa que eu cheguei lá, quem me conhece sabe que eu sou muito tirador de saco, eu brinquei com ele e falei, rapaz, você não sabe o que eu arrumei para você. Ele falou, o quê? Eu falei, uma vaga lá onde é que eu tô morando. Ele falou, onde? Eu falei, lá no Mahatma Gandhi. Que é o hospício de Catanduva. Hospital É o CAPS, chama CAPS era o agora. hospital do manicômio aqui de Catanduva. O cara, pô, você tá louco, cara. Eu falei, não, vamos morar junto lá. Eu tô no quarto 26, arrumei o quarto 27 pra você. Cara, é só você mesmo. Então teve esse detalhe onde a gente começou. Então teve uma reunião esses tempos atrás numa usina e o cara brincou comigo. Ele falou assim, pô, brincou não, acho que ele ficou até bravo. Pô, você não é o pai. Eu falei, não, acho que eu não sou o pai. Mas eu vi a criança nascer. Então, essa parte biológica eu vi nascer. Então, se eu não vi o dilúvio, eu pisei no barro do biológico. Estou falando de 30 anos atrás. E hoje a gente vê essa onda que teve do biológico, coisas que eu falo exatamente 30 anos atrás. Então, você vê o tamanho da loucura. E qual que você acha que é o grande equívoco, assim, porque a Baraúna basicamente atua em projetos de compostagem de usinas que estão numa prateleira de cima, estão querendo tecnificar, estão querendo produzir mais, estão querendo produzir melhor, porque a quantidade de resíduo que tem é limitado. Hoje em dia a cama de frango é caro, o esterco é caro, então, poxa, tem que pegar o que tem ali, que está dado, e fazer o melhor possível. Essa é o nosso, quando a gente fala de usina, que é sobretudo onde você está, eles estão nesse patamar, mas tem gente de baixo fazendo por si próprio ou fazendo, não começa a fazer agora porque isso é fácil fazer. Qual que você acha que é o maior equívoco do pessoal que se acha capaz de fazer sem assessoria? Olha, todo mundo é capaz dele. Mas o grande problema, para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de música e eu comecei a aprender violão umas 10 vezes e parei 12. E eu tinha um professor Maguetas, e ele falava o seguinte, que o instrumento mais fácil de tocar é violão errado. Então, tocar violão errado é muito fácil. Porque você dá uma nota lá que é próxima àquela, mas tá todo mundo bêbado no churrasco, canta a música, independente da nota. Então, eu falo que fazer compostagem também é que nem tocar violão. É muito fácil fazer compostagem errado. E a gente tem, assim, dados fantásticos, né? Quanto vale a pena fazer compostagem, né? De você fazer ela correta, de você respeitar. A gente vê muito nas usinas as pessoas achar que aquilo é morto, que aquilo é mineral. Não, não é. Aquilo é vivo. Tanto é vivo que esquenta. Aquilo começa a esquentar. E teve um professor, assim, um grande catedrático da área, que um dia, conversando comigo, questionou algumas coisas. Eu falei, professor, se for assim, então, pare de tomar iogurte, pare de comer queijo, mas pare de fazer uma coisa que você gosta muito, é tomar cerveja. Porque esses 3 itens que eu falei passa por um Processo biológico. um processo fermentativo que dentro da compostagem é muito parecido. Se você fazer uma análise que nós já fizemos, né, de micro-organismo presente na compostagem, a gente vê muito, muito, muito lactobacilos. Famoso Yakult. Famoso Yakult. Como tem um amigo, o gerente de usina, que falava que, Roberto, você vai vir aqui fazer Danone ou fazer Yakult? Tá? Então a gente tem bastante histórias, né? De algumas piadas que a gente ouvia. Eu sempre fui de fazer piada, sempre gostei de brincar com as pessoas, mas muitas vezes, pô, você vai vir aqui fazer Yakult ou você vai vir fazer... Eu acho que é uma coisa que ninguém também quer tomar cerveja, ou Danone, ou o Yakult. Ninguém quer tomar cerveja ruim, ninguém quer tomar iogurte que não é gostoso, ninguém quer tomar Yakult do mais baratinho. O gostoso é o Yakult, é o que fez cumprindo todos os parâmetros, favorecendo os micro-organismos corretos e promovendo a máxima eficiência do processo biológico que está ali envolvido, né? E nesse aspecto, acho que na compostagem é importante falar do carbono, né? Porque o carbono, as pessoas negligenciado, acho que do ponto de vista agrícola, na rotina a gente olha para o nitrogênio, para o fósforo, para o potássio, mas a gente acaba negligenciando o carbono. O que a gente tem que parar de errar
na hora de falar de carbono e compostagem. Quem já assistiu uma palestra minha, tem um pessoal que brinca, que vai lembrar de um slide que eu coloco, tipo assim, na compostagem, o carbono é o rei. Eu esqueço de N, P, K, porque eu foco no carbono. E eu brinco, né, que você pode ter um reinado, um rei só. Você não tem dois reis, você tem um rei. Aí você pode ter príncipes, princesas, mas rei é um só. Então, na compostagem, é um rei. E o rei é o carbono. E a gente trata ele muito mal. Primeiro que 90% do pessoal que sai da faculdade não olhou muito para isso. Por quê? Porque a faculdade já foi financiada por grande parte de pesquisa em cima de adubo mineral e adubo e defensivo. Que era uma necessidade natural da época, né? Era. E na época era financiador, então você tinha assim N trabalho. O pessoal que trabalhava com biologia era meio marginalizado. Eu fui na época com um amigo meu de Piracicaba, estava saindo da faculdade, estava terminando a faculdade, eu já mexia com microbiologia de solo, mexi com microbiologia, e nós propomos um trabalho para a doutora Elke na época. E ela virou para a gente e falou assim: olha, vocês não têm maturidade para fazer um trabalho desse tamanho. Saindo da faculdade, esquece. E eu voltei a fazer um trabalho com a doutora Elke em 2009. Foi 20 anos depois que você se 20 formou. anos depois. Aí, assim, acho que a gente já tinha maturidade e a doutora Elke acho que aceitou um pouco a gente. E graças a Deus, desse trabalho, nós fizemos um trabalho junto com o FINEP, junto com o professor Witt. Na época era o professor Otto, que eu nem era professor Otto ainda, era o Purpurina. Foi na passagem do professor Otto. Foi na passagem dele Quando ele passou na prova, né? Foi quando ele passou para ser professor. Né? Sim, mas eu conheço ele quando ele era estagiário ainda do GAP, né? Naquela época lá, puta, Robertinho, você tá louco. O Witt mesmo falava: tira o tubo, Roberto, tira o tubo. Quem assistiu o Jô Soares vai saber do que eu tô falando. Mas era assim, as reuniões que tinha com o Witt, ele dava risada. E no fim, a gente foi mostrando, porque não existia. Até tinha material feito em cima de biologia, em cima de ataque microbiológico. Tinha, mas era muito incipiente. Acho que o primeiro livro que tem sobre compostagem para o Brasil é o livro do professor Kiel, que é de 85. E ele tem um teste com que é tentando medir o impacto de micro-organismo, dessa compostagem da base do modelo que a gente propõe, é incipiente, 85 é 40 anos atrás. E ele fala que não existe, que não funciona, que não tem. Mas na realidade, ele lançou o último livro dele em 2011, um livro de perguntas e respostas. Eu não lembro se são 100 ou 500 perguntas e respostas de compostagem. E aí, o que tem de diferente? Ele fala que funciona. E ele fala, qual a diferença da minha resposta de 85 para de 2011? É que em 2000 tem um advento da tecnologia de sequenciamento de DNA. Então a gente não tinha sequenciamento de DNA para poder comprovar qualquer coisa. Faltava ferramenta, o fenômeno estava lá. E depois, quando em 2000 surge o sequenciamento genético, a gente conseguiu fazer a identificação, a seleção e dimensionar o impacto disso aí, que grande parte dos trabalhos que a gente fez dimensionou o impacto dessa microbiota que está envolvida, né? Em 2011 ele já estava lá falando, olha, não, o processo é biológico, não é químico. Quimicamente eu não explicaria várias coisas que estão aqui. Eu acho que o caso assim mais clássico também foi uma discussão com o professor Witt, de um artigo do professor Malavolta, onde ele fala que se eu jogar gesso no processo, eu travo a liberação de nitrogênio. A volatilização de nitrogênio. Porque ele consegue enxergar quimicamente o que acontece. E eu, na época, discuti com o professor Witt, coloca no final por quê? Porque o gesso, ele não segura o nitrogênio, ele para o processo biológico. Então, a minha ação biológica diminui, porque o gesso, ele é um bacteriostático, ele não é um SIDA, para quem lembra aí das caudas sufocáusticas da vida. Não, aí pouca gente vai lembrar. Pouca gente vai lembrar. Mas temos uma época que usamos muita cauda sufocáustica nos pomares de laranja. Talvez os velhos laranja vão entender. Então, na realidade, era um bacteriostático, né? Travar o processo. Mas e depois? Cara, depois quando você joga no solo, que você aumenta, aí a concentração diminui pela aplicação e você já não tem mais essa ação. Mas na compostagem,
e depois no final do professor Witt comungava com a gente, gesso no final, gesso no final. Por quê? Processo pronto, acabado, você pode colocar gesso. A gente demorou para entender porque, onde a gente põe o gesso por quê, né? E esse fenômeno que o professor Malavolta viu até em uma primeira parte é uma meia-verdade, né? Porque você coloca o gesso e você coloca o gesso lá dentro, você suspende a atividade biológica e aí essa volatilização que é colateral, ela existe de fato, ela para porque os micro-organismos não estão fazendo o efeito dele. O que aquele pensamento da época não contemplava e nem se media, e hoje a gente sabe, é que daí na hora que a atividade volta, principalmente quando você joga esse composto no chão, aplica ele, a atividade biológica volta, porque o efeito do cálcio ali, como bacteristático, se suspende, né? Porque você diluiu, e aí essa volatilização é aumentada, porque os micro-organismos tentam a todo custo voltar a metabolizar aquele material e eu queimo mais nitrogênio do que supostamente eu salvei, travando o processo de compostagem, alongando esse processo de compostagem. Sim, eu volatilizo o nitrogênio. Aí né? volatiliza Queimo o carbono. Tem cheiro de ureia, inclusive. Sim. Tem cheiro de amônia. De amônia. Tem cheiro de amônia. Aquele cheiro de esterco de galinha. Em materiais que não deveriam ser assim, Sim, né? exatamente. Esterco de galinha, por sinal, dá para fazer isso preservando a relação CN ali. Tem metodologias para não perder nitrogênio também, mas são pontos diferentes, mas com o mesmo efeito, né? Tudo que eu queria era evitar essa volatilização. Aí eu vou lá e jogo esse material, volatiliza mesmo. E tem uma brincadeira que eu falo muito, que no caso da compostagem, a ordem da panela altera a comida. Sim. Então eu preciso ver o que eu jogo, então vou jogar os insolúveis no começo, para que a bactéria trabalhe. Eu brinco sempre que assim, o processo tem que cozinhar o que tem que ser cozido, e no final você só frita o que é frito. Sim. Não adianta você fritar o ovo no começo, enquanto você nem começou a fazer o feijão, vai demorar 2 horas, que depois vai comer o ovo frio, é ruim, né? Sim. Então, esses conceitos, né? Muitas vezes a gente encontra aí em algumas unidades, cara, me passa a receita. Cara, não tem receita. Não tem receita. Tem casos que você trabalha, que você discute, vê o que a pessoa quer e o que você pretende entregar para ela, e aí sim você faz a receita para ela. Eu acho muito, muito confortável pensar que possa existir uma receita de bolo. Não, me dá uma receita de bolo, eu ponho embaixo do braço, eu vou seguir isso aqui tal qual, sem nem pensar, isso vai virar um dogma aqui no meu pátio de compostagem, então eu vou fazer, o próximo que virá depois de mim fará também igual. E uma receita por si só, assim, é muito confortável. Mas uma das coisas que a gente vê, e que a Baraúna não comunga, né? Começou contigo e a Baraúna hoje como um todo não comunga, é que exista uma receita de bolo. Que a gente tem que olhar particularidades, peculiaridades de cada um, porque até mesmo você adiciona uma variável e muda todas as outras, né? Sim. Poxa, vamos colocar, eu tinha aqui torta e cinza, ou eu só tinha esterco, apareceu um material que tem potencial de ser compostado, eu vou usar e eu vou fazer tudo igual, mas somar esse material. Às vezes você mudou toda a ordem das coisas que vão ser mexidas, né? Até por esse motivo mesmo que a gente montou o nosso laboratório, porque nós não estávamos satisfeitos com as análises que a gente recebia, e de repente você quer mudança, você quer fazer alteração, e você não recebia essas análises. Laboratórios renomados, que entregando algumas respostas que a gente não estava comungando com ela. E aí a gente entende, porque grandes laboratórios de solo faz 1.000 análises de solo. 2.000, 4.000. 4.000 para fazer 10 análises de composto. E aí você tem uma questão da rotina, você tem a questão dos reagentes que você usa, ou para você fazer um processo de composto. O olho treinado de quem está fazendo essas titulações. Sim, ele é um pouco mais lento também, é mais demorado para você fazer as extrações. Você tem que trabalhar com ácidos. Então, todo esse trabalho, ele acaba, para quem está naquela rotina de gerar resultado, acaba atropelando. Então, a gente vê assim, resultados terríveis e enganosos, né? Que é pior. Então, hoje, os nossos clientes dispõem de um laboratório de análise para composto de matriz orgânica, para saber o que tem no composto dele, é isso? Além disso, né? Esse laboratório também serve para a gente corrigir qualquer erro que tiver, porque a gente trabalha com balanço estequiométrico. Muitas vezes o que você está esperando não acontece, então o laboratório está ali para a gente conseguir fazer uma correção de rota e entregar o melhor que o nosso cliente. Então você me corrige se eu não entendi direito. Então você fala que a gente falou que a gente ia fazer um adubo a partir daquela matriz orgânica, daquele resíduo do nosso cliente,
e que ele ia ter um valor de N, de P e de K. Aí quando acabou o processo, ele colhe uma amostra e manda para o laboratório para a gente atestar se esses valores foram alcançados. E em 72 horas ele já sabe se a gente alcançou, e se não alcançou, só precisa de 72 horas para a gente já saber como corrigir, para que no final ele tenha a garantia do adubo que ele planejou. É isso? É exatamente isso. E só a Baraúna tem. Isso a Baraúna tem. Foi uma briga nossa que a gente tentou, custou caro, mas hoje nossos clientes, eles possuem esse serviço que nós informamos. Então não é só nossas palavras, são os resultados de trabalho também que a gente atesta depois. E com réplica lá, se ele quiser fazer de novo, nós estamos aí para dar contraprova. E uma coisa que eu estou ouvindo muito hoje, né, são esses nomes novos, né? Hoje é agricultura regenerativa. Tem área que eu fico pensando, realmente, nós estamos aqui para regenerar solo, mas muitas vezes nós estamos construindo o solo. Pegamos uns solos péssimos aí e vai trabalhando. E tem aquelas ilusões, né? Eu estou jogando matéria orgânica, meu solo não está levantando a matéria orgânica dele. Por quê? Jogou produto ruim, não usou um aporte biológico para que você trabalhe, que você transforme em carbono mais resistente. Você sabe o que eu estou falando, dos trabalhos que nós fizemos, de que se você faz um processo bem feito, o carbono ele é mais duradouro, você forma cadeias. A diferença é gritante. A gente vai colocar, vou pedir para a produção colocar na tela aqui, mas quando a gente colocou só a cama de frango no solo, nas medidas de um adubo, então assim, sei lá, para soja eram 4 toneladas. O carbono que estava ali sumiu em 6 meses. Eu não fiz uma soma na matéria orgânica. Mas quando a gente compostou essa cama de frango, fez uma compostagem adequada, a gente estabilizou esse carbono, e esse carbono tem um perfil, né? Quanto tempo ele deve durar no solo lá. Tem carbonos que podem durar até 1000 anos, quando a gente vê quanto ele é resistente à queima. Então a gente põe energia nele, que é para quanto ele precisa para estragar, e a gente consegue estimar quanto tempo ele demora para estragar, para não estar mais lá, porque todo carbono orgânico, uma hora ou outra, vira CO2. E aí você preserva esse carbono. Daí a gente começou a falar de sequestro de carbono mesmo, né? E a gente começa a sonhar em que horas esse carbono que eu sequestrei da compostagem vai virar crédito para o produtor. Mas essa é a última instância. A primeira instância isso constrói fertilidade, né? A gente está realmente pegando uma cama de frango hoje, um esterco de galinha poedeira, de bovino, que é caro. A gente tem preços hoje recordes, assim, historicamente. E se a gente pegasse alguém congelado de 2005 e olhasse que a gente entregava esterco de graça, é só ir lá no confinamento e pegar, porque tinha que tirar de alguma forma, e que hoje tem lugar que isso custa R$ 300 a tonelada, a pessoa ia se congelar de volta. Mas a gente, para tirar esses R$ 300 que isso custa e embutir valor, né, fazer esses R$ 300 que eu paguei valerem 600, precisa passar pelo processo de compostagem. Com certeza. E eu bato muito numa tecla que eu já assisti esse desenho, estou vendo de novo agora aqui nessa agricultura regenerativa, o pessoal, não joga organomineral e diminui a dose. Eu posso diminuir dose de organomineral? Eu até posso, desde que eu faça um banco. Hoje de manhã, conversando com o diretor, há muito amigo meu, nós estamos discutindo. Cara, primeiro eu faço a poupança, eu vou ter uma poupança, e depois eu posso tirar. Senão o financiamento paga juros. Exatamente. Agora o cara chega, não tem poupança, chega no banco e fala, vim pegar dinheiro. Opa, pegar dinheiro custa caro. Você não tem esse dinheiro guardado. Então, é um erro que a gente está assistindo nesse afã de colocar, mas o organomineral é bom. Não, é bom mesmo, melhor, só que ele não te garante essa situação de você reduzir dose, pelo menos no primeiro momento, a partir do que você fizer um banco, que você fizer estrutura, dá para saber que eu posso economizar quando eu precisar economizar. Mas as análises vão te mostrar. Sim. As análises vão te mostrar. Hoje mesmo eu recebi um trabalho a respeito de nitrogênio em cana, fixação, e tá lá. Em solos que eu tenho acima de 2. Não, mas solos que eu tenho mais de 5 de matéria orgânica. Como é que tá esse solo? É natural, foi construído? Então é muito bom a gente saber. Então, nós temos que acompanhar essa regeneração do solo, ou melhor, eu chamo de construção de solo. Eu não gosto também do termo regenerativo, porque parte do pressuposto que a gente estragou em algum momento. E se a gente pega, por exemplo, o Cerrado, quando a gente compara áreas que
são naturais, são reserva legal, principalmente reserva legal, do lado de áreas que são agricultáveis, os índices de matéria orgânica são superiores sempre. Quer dizer, a gente fez calagem, implementou agricultura e sequestrou carbono para aquele solo. Biologicamente falando, e isso passa também por fertilidade, a gente fez só melhorias nesse processo, mesmo quem não fez as melhores melhorias que poderia ter feito. Quer dizer, se a gente pega cara igual o Charlie, por exemplo, que tem 30 anos construindo o solo, e tem um dos melhores números de cerrado que eu já vi até hoje, mesmo quem não está nessa vanguarda, nessa pole position, melhorou o processo, o que a gente entende como solo saudável do cerrado, que é um solo muito ácido, com pouca capacidade de reter carbono, com, enfim, sazonalidade pluviométrico, que tem um efeito impactante, né, na possibilidade de sonhar construção de solos. A agricultura por si só, muito agricultor fez um trabalho de construir solo sem nunca ter feito nada que justifique agora a gente falar que ele regenera o solo. Nós temos um grande cliente que é a Ativus, e quando eu saio da usina Morro Vermelho e vou até a usina Costa Rica ou vou na usina Alto Taquari, eu passo do lado do Parque Nacional das Emas. E do lado direito, né, e no sentido, virando as costas para Mineiros, né, do lado direito eu tenho umas lavouras de soja, de milho, fantástica, coisa linda mesmo assim, sabe, soja de 90 sacos. Aí você olha para a esquerda, você vê o Parque Nacional das Emas, que é um cerradinho baixo, feio. Cerradinho, que, como diz, é uma fábrica de virabrequim de caminhão, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Chapadão do Sul, que eu estou ali perto, né? O Chapadão do Sul, quando a estrada era de terra ainda. E o pessoal abrindo ali, abria com CBT. Por quê? Porque as árvores, no máximo, tinha 2 metros de altura. Então, um CBTzão derrubando, solo extremamente ácido, solo acostumado com fogo, porque aquilo foi feito com seca e fogo. Com seca e fogo. Alumínio lá em cima e queimando. Então, o cerrado foi feito assim. Ó. Agora, eu tô pegando o solo de cerrado hoje e entregando um solo que é fantástico. Eu imobilizei o alumínio, eu coloquei potássio, solos fantásticos. Então você vai no Chapadão do Sul, Baús, Chapadão do Céu e vê que maravilha que é aquilo que estamos sofrendo com nematóide, né? Mas tudo bem. Mas é engraçado como a gente olha e fala assim, esses solos eles têm uma capacidade, se a gente olha, eles têm uma capacidade de... A fertilidade natural deles é reduzida, tudo bem, a gente agora está explorando o máximo, mas ainda há uma vontade demais, embora a gente passe ali em Mineiros, tem saca de 90, tem área de 90 sacas por hectare. A média do cerrado não é essa, a gente sabe. E o composto tem um papel crucial, né, na construção dessa fertilidade. Eu acho que uma CTC muito alta, um composto hoje, um esterco hoje tem uma CTC abaixo de 200 e um composto com esse esterco tem uma CTC acima de 500. Isso é capacidade de retenção de água, de aproveitamento de fertilizantes, de preservar, de lutar contra a imobilização do fósforo, contra a lixiviação do potássio. O que você acha que falta ainda? Ainda assim, qual que é a próxima fronteira que você vê que é uma oportunidade para o composto melhorar e passar a entregar, ou passar a entregar mais e melhor do que a gente faz hoje? Hoje tem vários trabalhos que a gente ou assiste ou tá junto, né? De você fazer associações, tá? Então tem um trabalho bem bacana com rocha, algumas rochas, tomar cuidado, não vai pegar rocha para fazer brita, né? Tem uma história bacana de um calcário que o cara perguntou, eu brinquei com ele, falou, você tá com problema de patinagem porque pura pedra. Então nós temos que tomar cuidado com granulometria, eu brinco muito nas minhas palestras, moçada, estão usando calcário, estão usando um pó de rocha, pelo amor de Deus, olha bem a granulometria disso aí, porque a bactéria consegue solubilizar, mas pedra não, né? O próprio processo, né, assim, o ambiente que está ali não solubiliza pedra, né, não tem como. Nada, acho que, a não ser moinho, vai conseguir resolver o problema da pedra, né? Ou então milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Exatamente. Como a gente não tem milhões e milhões de anos, a não ser que você passe pelo moinho. E é legal, porque tudo bem, a gente reconhece que a compostagem aguenta um certo nível de desaforo, mas quanto mais desaforo você obrigar a sua compostagem passar por, menor é o horizonte de produtividade que você vai almejar subir, né? A compostagem, ela tem
São médicos, não são mandrake trabalhando ali, né? Mandrake fica fácil, faz uma mágica ali. Não, não tem mágica. Ali são processos, assim, extremamente cirúrgicos de você acompanhar, de você subir. E isso daí a gente tem que fazer com umidade, acompanhar a temperatura, com oxigenação. Então, esse trabalho tem que ter esse cuidado. E esse cuidado, num primeiro momento, ele requer um treinamento, ele requer um investimento, mas depois retorna tudo. A gente vê aí trabalhos aí de plantio com resultados fantásticos, com produtividade e durabilidade de canavial. Acho que é muito importante, né? O critério que a gente tem aqui hoje, com sensor, a gente faz aí com uma leira, no ciclo de vida de uma leira, a gente faz em torno de 2.500 leituras de temperatura e umidade. Ou seja, quando a gente fala que é cirúrgico, esses valores são cirúrgicos, os efeitos são cirúrgicos, acho que grande parte está representado aí, né, Magda? Que é compostagens que a gente não sabia quanto, nem estimar uma curva de temperatura, e hoje a gente sabe, hora a hora, o quanto essa curva mudou, né? Sim, a gente tem. E estamos aprendendo, estamos caminhando. Então, acho que o grande passo que a gente vai dar é quanto mais dados nós tivermos, estamos sofrendo aqui para juntar tantos dados, né? Porque você tem tantos dados, nós temos que interpretar esses dados, estamos sofrendo aqui, mas eu acho A gente está sofrendo com estrutura de banco de dados, é tanto dado que a gente está armazenando para tomar decisão, estimar futuro, comportamento, que a gente precisa de um super servidor agora. nós estamos mexendo com ciência, não estamos mexendo com achismo, né? E nós temos vários achistas por aí. Se você fizer assim, Eu acho que dá certo. não vai que vai dar, porque ela deu. E aquela história, repete situações que a gente já viu. Então, de novo, né? Eu não sou o pai, mas eu vi nascer essa brincadeira aqui, essa onda, né? Quando falava, vai vir a onda do biológico. Não, vai ser o tsunami. Porque e uma das coisas que me dói o coração, eu bato muito com as pessoas que são amigas, que eu converso, é o seguinte, infelizmente, quem abraçou o biológico foram pessoas que vieram do químico, e por mais que essas pessoas sejam inteligentes, por mais que ela trouxe aquele costume do químico, e achando que, eu tenho aqui um cajado de ouro para resolver todo o problema. Aí não, põe trocentos micro-organismos, tipo, e o antagonismo? Pô, A gente é fruto de um ciclo educacional que pensa químico, né? Não adianta. A gente precisa vencer. Acho que já tem uma geração vindo que já tá ali conosco. O pessoal fala muito mal de geração Z e tudo mais. Mas tem uma geração que já foi educada de uma maneira diferente, né? Eu mesmo na faculdade já tive aula de biologia do solo, mas você mesmo não teve aula de biologia do solo. E é uma matéria hoje importante, assim, não é uma matéria diminuta, hoje em dia não é uma matéria diminuta, não é uma matéria que uma carga horária baixa. Ela tem um volume, aula prática, aula teórica, para você ver, inclusive, é super importante ver a importância na prática, né, que não dá para negar o que a biologia faz pelo solo e no solo. Acho que uma das coisas que é incrível de ver e a gente naturalmente nunca para pensar e acaba negligenciando, o simples fato de você ir uma planta de soja, abrir um nódulo e ver aquilo ali reagir com oxigênio e saber que aquilo ali é uma fábrica de adubo nitrogenado totalmente capitaneada e executada por micro-organismos. E a baixa energia. Exatamente. Essa é uma parte bem legal. Porque a baixa energia significa custo barato para o produtor, né? Porque você gastou pouca energia ali. Pensa bem o quanto você gasta para fazer uma amônia, uma ureia. É um peso altíssimo. Por quê? Tanto que é o que mais pesa na emissão de carbono, de gases do efeito estufa. Você tem pressão muito alta, você tem temperatura alta, então é muito petróleo que você queima, ou então gás natural. Então você joga assim N emissão para fora para tirar um nitrato, para tirar uma amônia. Para tirar amônia. Então, essa situação vamos no fósforo. Pô, eu gasto muito com ácido fosfórico, eu gasto muito para fazer ácido sulfúrico, enquanto que você está lá na natureza, micro-organismos fazendo para você de graça. Mas é legal ver que isso tem mudado, assim, eu falo
Eu tive aula de biologia do solo, o professor Otto foi meu professor e desde quando eu estive na faculdade, ele já falava, olha, para quem for trabalhar em usina, ele dava adubos e adubação, ele é professor dessa matéria, e ele falava, ó, para quem for trabalhar em usina, tem que pensar na compostagem, para quem for fazer o trabalho com cana de adubação de cana-de-açúcar, tem que contemplar a compostagem no trabalho, porque é uma condição que quem tá na usina depois obrigatoriamente vai ter que pensar nisso, vai ter que fazer uma boa compostagem. Já mudou muito Sim. o que é, mas eu acho que tem gente que demorou para inclusive atinar o que era compostagem, porque passou por outro ciclo, descobrir o químico, e o químico era uma grande novidade para quem acho que passou pelas que é da sua geração, né? Sim, e depois teve a questão das interpretações, né? Nós fizemos um trabalho uma vez e a questão era: quem que é melhor para compostagem, o MAP ou a rocha fosfatada? E quando você olhava ele quimicamente falando, a análise fria, o MAP era melhor. O MAP foi melhor. Ele teve alguns resultados bem interessantes, o MAP. Só que curta duração e não entregando nada, entregando, biologicamente falando, um produto pobre, mas quimicamente ele foi bem no primeiro momento. O tempo passa, a rocha fosfatada, juntamente com o processo biológico, começa a entregar muito mais. É importante que esse tempo passa ainda é dentro do mesmo ciclo cultural, né? Eu estou falando de um ciclo de milho e saber que no ciclo de milho o mapa é muito bom para fazer essa corrida de 200 metros aí, ser um Usain Bolt, entregar muito, muito rápido, mas uma safra é uma maratona, né? E aí nisso essas fontes naturais acabam se saindo melhor quando elas estão adequadas na sua compostagem. Não é você ter, você tem que ter e disponibilizar. Sim. Tem um trabalho do Sr. Malavolta que ele mostra a liberação do MAP no solo e a do composto organomineral. Do organomineral e a necessidade da planta. Do milho. Que é no pico de florescimento o pico de demanda de fósforo é o florescimento e casa com o composto e é bem descasado com a oferta do MAP. O MAP, no momento que você joga, ele está 100% disponível e ele vai. Quando ele está com 60 dias de solo, do fósforo que você jogou, apenas 20% está disponível. E aí começa, é só cair. Aí você pega o milho, precisando maior parte. Então, a gente teve uma pessoa ontem conversando e ele falou, não, eu coloco o MAP para dar aquele primeiro arranque. E realmente, é só o tiro da partida. Pá! A gente tava numa conversa outro dia com a Gabi da Fazenda Primavera, porque a gente tava gravando esse podcast, mas a gente vai lançar em ordens diferentes, mas ela gravou primeiro. E ela falou assim, da primeira vez que ela plantou milho com o nosso composto, com o composto que ela fez junto com a Baraúna, e que ela fez um lado a lado, né? Como todo mundo tem que validar a tecnologia que tá pondo na fazenda. E o arranque do adubo mineral do milho, que tinha só recebido adubo mineral, era muito superior nos primeiros dias. Mas o organomineral foi ganhando espaço, diminuindo a distância, de repente ele passou o mineral e ele foi o campeão de produtividade daquela safra, naquela primeira área que ela colocou composto para testar, mesmo tendo tido um veranico significativo, aí foram 18 dias sem chuva pós-plantio. Quando você coloca um adubo mineral, e se tiver um veranico, vai ser até um pouco pior, porque ele requer água naquele momento, salinidade, né? E vai mais. Mas aí eu lembro palavras de um consultor que eu respeito muito, e quando ele coloca essa situação, ele fala assim, ele é japonês e fala, tem coragem? Tem coragem? Porque muitas vezes a ciência está ali, mas o cara foi baseado naquela cultura de química, ele não tem a coragem de fazer. Então, eu também brinco, eu falo, tem coragem? Se você tiver coragem, pode fazer, porque nós cansamos de fazer isso já, não foi uma, foi 2 vezes. Mas, sempre com detalhe. Enquanto o teu solo não estiver legal, cara, não diminua a dose. Não diminua. Diminuir dose eu acho que é um tópico muito sensível, assim, a gente... É difícil, inclusive é uma vontade muito grande de quem chega olhando a compostagem, porque tem uma marca, o de organomineral do mercado, que fala que pode diminuir a dose e que ainda vai aumentar minha produtividade, e a gente tem que controlar esse afã de quem vai fazer a própria compostagem, e é legal que aí, quando a gente passa e tem clientes num estágio de maturidade maior, com compostagem há muito mais tempo, eles próprios já não estão nem pensando na possibilidade. Eles poderiam pensar a partir de agora em algum tipo de economia, e longe dele, você fala com eles assim, não, longe de mim esse papo de diminuir dose, eu quero produzir mais, essa dose, eu quero a mesma dose para otimizar minha produção, ao invés de diminuir dose.
em anos que tá tudo controlado e que ele não precisa pensar em diminuir dose. O que você vislumbra para a Baraúna do futuro? Daqui 10 anos, a gente fez um exercício legal ultimamente, mas daqui 10 anos, assim, o que você vê, o que você vislumbra para a Baraúna? Eu só quero que a Barona continue fazendo o que ela fez, tá? E que não tenha mais esse sobrepasso, porque agora acho que nós estamos no tag subindo mesmo, né? Então, o take-off vamos estar subindo, eu acho que juntamente com os nossos parceiros que estão vendo essa possibilidade, alguns grupos que estavam com muito receosos, já estão analisando, estão vendo, estão em resultado. Então, eu acho que agora, não só a Baraúna em si, mas acho que as pessoas que estão trabalhando com essa parte vai ter um crescimento bem interessante. Acho que em 10 anos vamos estar, eu não sei se eu vou estar aqui, mas daqui 10 anos vão estar com os volumes bem mais expressivos que nós temos hoje. Ótimo, muito bom. Muito obrigado pelo bate-papo. É sempre legal falar de Baraúna, é sempre legal falar de compostagem com você. E para você que está nos acompanhando, fica ligado aqui no canal da Baraúna. A gente tem esse novo compromisso de colocar material que seja pertinente, desde discussões que são importantes para o momento da agricultura que a gente está vivendo, seja bons relatos aqui de agricultura, não só de compostagem, não é isso. Às vezes a gente está falando de coragem, de sucessão familiar, de outros tópicos que andam junto com uma agricultura sustentável, que andam junto com os valores que a gente carrega junto na Baraúna e que a gente gostaria de mostrar para o mundo. E aí esse projeto nasce com essa pretensão de ser um veículo para dar voz para bons projetos que estão acontecendo na nossa agricultura tropical sustentável. Roberto, muito obrigado pelo bate-papo. E, enfim, não vou falar, até a próxima é um óbvio, que é bastante... É dito e certo que a gente vai te ver mais aqui nesse canal. Muito obrigado, viu? Com certeza, eu que agradeço. E vamos para frente. Vamos ver, vamos assistir a mais pessoas sentadas aqui no meu lugar falando a mesma coisa. Esse que é um sonho. Muito bom, obrigado. Valeu.